Você já reparou que a gente vive como se tivesse todo o tempo do mundo? Agimos como se a vida fosse uma linha infinita, cheia de oportunidades futuras, como se o amanhã fosse uma promessa garantida, mas nós é que a desperdiçamos. E essa frase é um soco no estômago. Porque se você parar e pensar, é o jeito que a gente usa ela. São gastas em coisas que realmente importam? E quantas se perdem em reclamação, acorda, olha o celular, rola a tela por meia hora, pega trânsito, se estressa, trabalha mais do que deveria, volta para casa, assiste alguma coisa só para esquecer do dia e a vida vai passando em silêncio. Imagina que todo dia você acorda com um depósito invisível. É o bem mais valioso que você tem e você pode gastar como quiser. Só que no fim do dia, o saldo zera. E o mais cruel, ninguém sabe quando o banco vai fechar de vez. A diferença é que a gente não enxerga a conta. E por isso gasta como se fosse infinito. Quantos sonhos você já deixou para depois? Quando sobrar tempo eu tento. Quando eu tiver dinheiro eu começo. Enquanto adiamos, a vida passa. A gente perde tempo acreditando que vai ter tempo. Só que o amanhã não existe. É curioso como a morte escancara isso. Quando alguém próximo vai embora, de repente a gente acorda. Colocar as coisas em perspectiva. Marco Aurélio, outro estoico, lembrava disso todos os dias. Você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Ou seja, viva como se já tivesse morrido. Mas calma, isso não significa sair largando tudo e virando um inconsequente. Não é viver como se o mundo fosse acabar amanhã. É viver com consciência. É entender que o tempo é finito e justamente por isso, precioso. Pensa em quantas brigas inúteis você já teve, quantas discussões sem sentido, só para provar que estava certo. Será que valeu a pena? Se esse fosse seu último dia, você iria querer gastá-lo assim? Pensa também nos momentos em que deixou de dizer o que sentia. Quantas vezes você segurou um "eu te amo", achando que teria outra chance? E se não tivesse? É como quando você perde alguém e se arrepende do que não falou, do que não viveu. Só que aí é tarde demais. Tem um filme que mostra isso de um jeito muito forte. A vida é bela. O personagem principal sabe que o fim pode estar perto, mas ele transforma cada momento em algo significativo, não para ele, mas para o filho. Ele entende que, se a vida vai acabar, então ela precisa ter sentido até o último segundo. Esse é o ponto. A morte não precisa ser um inimigo, ela pode ser um lembrete. A maioria das pessoas só começa a viver quando percebe que o fim está chegando. É o cara que recebe um diagnóstico e de repente muda tudo. É a pessoa que sobrevive a um acidente e passa a enxergar a vida de outra forma. Por que esperar até lá? Por que só acordar quando a morte já está na porta? Talvez viver como se já tivesse morrido seja isso. Parar de negociar com o amanhã, deixar de se prender em bobagens, valorizar o agora, porque é tudo o que existe. Se ontem você tivesse morrido e hoje fosse um presente extra, como você gastaria esse dia? Com quem? Faria o quê? Essa é a pergunta que muda tudo. E olha que interessante, quando você aceita a morte, a vida fica mais leve. Você para de se preocupar tanto com o que não controla. As opiniões alheias perdem importância. As comparações param de fazer sentido. Porque você entende que nada disso vai junto com você. O que vai junto é a forma como você viveu, as conversas sinceras, os momentos de presença, os abraços de verdade. O problema é que a gente está sempre correndo, querendo mais dinheiro, mais status, mais atenção e nunca para se perguntar: para quê? Você já viu alguém no leito de morte se arrepender de não ter comprado mais coisas? Não. O que eles se arrependem é de não ter vivido mais, de não ter dito o que sentiam, de não ter aproveitado quem amavam. Por isso, viver como se já tivesse morrido é mudar a régua, não medir a vida pela quantidade de dias, mas pela intensidade de cada um. Não é sobre quanto tempo você tem, mas sobre como você usa esse tempo. Tony Stark, em Vingadores Ultimato, sabia que podia morrer e justamente por isso escolheu dar sentido ao último momento. Ele entendeu que a vida não se mede pela duração, mas pelo impacto. E isso vale para todos nós. Agora, pensa no seu dia de hoje. Quantas vezes você esteve presente de verdade, não distraído, não pensando no que vem depois, no agora? Se a resposta for quase nunca, talvez seja a hora de mudar. A vida não precisa ser longa para ser boa, ela precisa ser vivida. E não se engane, viver não é só prazer,
viagem ou aventura. Viver também é sentir, é estar inteiro no que acontece, é aceitar a dor, aprender com ela. Nietzsche dizia: viver é sofrer, sobreviver é encontrar sentido no sofrimento. Não é fugir da dor, é dar um significado a ela. No fundo, viver como se já tivesse morrido é uma escolha. A escolha de não deixar nada para depois, de não desperdiçar tempo com o que não tem valor, de fazer o que precisa ser feito hoje, porque amanhã pode não existir. E essa escolha é sua, todos os dias. A cada manhã, você ganha 24 horas. O que você vai fazer com elas? Se você morrer amanhã, vai estar feliz com o que viveu hoje? Essa é a única pergunta que importa. Como dizia Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. Viver como se já tivesse morrido não é viver com medo, mas com intensidade. É transformar cada dia em presente. É dar valor ao agora, porque é tudo que temos. A vida não espera. Ela está acontecendo agora mesmo, enquanto você ouve isso. E cabe a você decidir: vai só sobreviver ou vai finalmente viver?